Nós estamos trazendo aqui um estudo sobre gratidão. Um estudo sobre gratidão baseado no Salmo de número 103. E eu fico maravilhado com a palavra de Deus, porque quanto mais a gente para estudar, para meditar, mais coisas a gente descobre. É um poço, uma verdadeira fonte de águas. Quanto mais você tira, mais límpida e pura ela fica. De maneira que a gente nunca esgota isto. Nunca esgota esses conhecimentos. Quantos de nós já lemos este salmo dezenas de vezes ao longo da nossa vida cristã? Mas, como eu disse, os salmos mais conhecidos são os menos entendidos. E uma outra observação que eu quero fazer relativa principalmente aos salmos, que é um inário, que é um cântico ao Senhor, de seus feitos, de suas obras, de suas ações para com Israel e para com as nações, é que, por exemplo, nós estamos acostumados com o Salmo 103. E a gente faz de conta que não sabe o que diz o Salmo 104 e nem o 102. Você lê o Salmo 91, mas o 90 ainda é conhecido. Mas o 93, e assim vai. E toda palavra, toda a Bíblia, ela é inspirada e tem ensinamento para a nossa vida. Nós estamos iniciando a partir do versículo 5. Coloque aí, versículo 5. Eu fico às vezes pensativo com relação às traduções da Bíblia, né? Nada contra o nosso sonoplasta lá, viu, irmão? Nada contra, não. Ali diz assim, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. A minha Bíblia, que é uma outra versão, ela diz assim: quem farta de bens a tua velhice. Quem é que está certo? Farta a tua boca de bens ou te farta de bens a tua velhice? Porque uma coisa é você entender que farta de tua boca de bens, e outra coisa é você entender que farta de bens a tua velhice. Nos melhores manuscritos não tem boca. Nos melhores. Mas nem por isso você vai rasgar ou vai riscar essa palavra da sua Bíblia. Deixa aí, viu? E se você puder ter mais de uma versão, é muito bom. Bom demais. Então o salmista está aqui enumerando, o salmista Davi, e eu disse que ele já escreveu, já no final da sua... Quando não tinha mais inimigos para lutar, quando Deus deu descanso de todos os seus inimigos, e ele começou a meditar nos feitos de Deus. E escreveu esse mavioso salmo, que fala de gratidão ao nosso Deus.
E ele começa convidando a sua alma a bendizer a sua alma e tudo que há nele a bendizer o Senhor. E começa convidando a sua alma a não esquecer dos benefícios de Deus. Assim, ele como nós, temos recebido muitos dos benefícios de Deus, e este aqui é um deles. Ainda que você não seja velho, porque a nossa cultura, o nosso governo, as nossas leis considera idoso a partir de 60 anos. Mesmo que você pule que nem um menino, viu? Mesmo que você corra que nem um menino, já é velho. Você pode não ser velho na mente, não pode ser também. Basta o corpo, que a sua mente seja renovada. E um dos benefícios de Deus é justamente a satisfação com os bens, que é uma promessa geral da Bíblia. É uma promessa geral de Deus. Satisfação com os bens. Quando Deus chama Abraão, o que é que Deus promete para o Abraão, que eu não sei quantos anos ele tinha? Ele promete bens, bens no sentido físico, bens no sentido material, bens no sentido espiritual. Bens aqui deve ser entendido nessas três formas. Queria arrumar uma palavra, mas não consegui inventar. Então, esse salmo, esse versículo que farta de bens a tua velhice, vamos esquecer a boca, aponta para uma vida de prosperidade e saúde. Qual é o maior bem que as pessoas têm? Você já viu pessoas que são abençoadas com bens materiais, mas que não conseguem desfrutar desses bens que foram adquiridos? Aqui não vamos questionar de que forma, mas não consegue desfrutar. E pessoas simples, porque prosperidade não é ser milionário. Não. Prosperidade é você ter a bênção de Deus para viver uma vida confortável. Para ter uma vida confortável. E o texto diz assim: Deus vai fartar de bens a tua velhice. Essa é uma promessa. Esse texto aponta para esse aspecto de prosperidade e de saúde. Porque se você tiver prosperidade e saúde e for um servo de Deus, você não vai querer nem que Jesus volte. Você vai achar que a terra é o melhor lugar do mundo. No sentido de longevidade, no sentido de... É isso. Não fazer que nem aquele da parábola de Jesus. Vou dizer para minha alma, eu tenho tantos... não sei onde colocar meus bens, vou construir outros celeiros, e vou dizer a minha alma, come, bebe, regala-te, porque tens muito para muitos dias. Não, não é essa não. Eu estou falando de pessoas que temem o nome do Senhor. Eles são abençoados com a promessa de Deus lhe fartar de bens e de saúde. É isso que o Salmo diz. E isto é um benefício de Deus. Às vezes a gente não sabe, a gente não tem noção, porque acontece algumas coisas com um e outras com outros. Por que pessoas ao longo da vida,
quando chega no tempo da velhice, padece tanto, e outros são mais felizes. A gente fica com esses questionamentos, mas não esqueça o que a Bíblia diz, o princípio que a Bíblia diz, o princípio da semeadura, o princípio da colheita. O princípio dito por Salomão: lança o teu pão sobre as águas, lança, semeia, porque você não sabe aonde você vai colher, quem vai lhe abençoar amanhã. Deus tem um propósito em tudo que a gente faz. Depois que nós conhecemos ao Senhor e a sua palavra, nós temos tudo para desfrutarmos desta promessa. Ah, mas eu ainda não cheguei. Vai chegar. Se Jesus não vier, você vai chegar. E se você chegar como nós, pode levantar a mão para o céu e dar glória a Deus. Eu só comecei, né? Eu estou só no começo, nós, né? 63, está só começando. Só começando. E eu não tenho do que me queixar. Eu não tenho do que me queixar. Não tenho nem dinheiro, não posso nem dizer que eu tenho dinheiro. Mas eu não posso me queixar. Não posso me queixar nada, porque Deus é bom demais. Bom demais, bom demais. Eu tenho uma cabeça boa, acho que eu tenho uma cabeça boa. Eu tenho uma autoestima boa. Né? Eu não sei quanto tempo faz que eu falo, hoje eu estou com uma dor de cabeça. Não sou mais um menino para correr que nem de sexta-feira e de quarta-feira. Se eu fizer isso, no outro dia, eu acho que eu saio de lá na ambulância do SAMU. Então, por isso que eu nem me atrevo. Mas tem outras coisas que a gente pode fazer, né? Então, eu agradeço a Deus, porque Deus tem sido bom. Eu penso, eu creio que eu desfruto disso aqui, ó, de sorte que farta de bens a tua velhice. Eu comecei agora, mas não me chama de velho. Viu, irmão? Está aqui. E essa promessa é para mim, é para você, é para todos nós. Nós não temos motivo para ficar choramingando. Nós temos razões para desfrutar da promessa de Deus, que é um benefício dele para a nossa vida. O salmista, quando escreve esse texto, ele também tem em vista a graça e a misericórdia de Deus, que são bens que enriquecem o homem na velhice, a graça e a misericórdia de Deus. O salmista disse assim: eu fui moço, hoje sou velho. E tem gente questionando esse versículo, tem muita gente questionando esse versículo. Fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Não é isso que diz o texto? Porque a promessa de Deus são sobre os seus filhos. Eu estou falando de filhos de Deus. E nem todas as pessoas que dizem fazer parte da igreja são filhos de Deus. Alguns querem desfrutar dos benefícios, dos privilégios de pertencer a uma comunidade chamada igreja. Mas ser filho de Deus é algo pessoal. Ser filho de Deus é uma ideologia que você tem que seguir. Tem princípios para você seguir. E se você tem esses princípios, Deus automaticamente nos abençoa com graça e com misericórdia.
O salmista faz uma analogia nesse texto. Na parte B do texto, ele faz uma analogia e diz: de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia, que é um benefício de Deus. Como é que funcionava? Como é que funcionava isto? Todos sabem essas histórias, que de vez em quando a águia, ela perde a sua plumagem, perde a força do seu bico, das suas garras, e ela sofre todo um processo de renovação. E a Bíblia está fazendo, o salmista está fazendo aqui uma analogia, dizendo que nós que servimos a Deus, somos abençoados na nossa velhice, o nosso corpo, ele se renova. Se renova. Esses dias, eu conversei com uma pessoa, ele tem 90 anos, mora só, por opção, que a filha é médica, o genro é médico, eles são bem de vida, e ele estava dizendo assim, não é crente, e ele dizia assim: pastor, eu tenho 90 anos, eu falei, o senhor não tem medo da Covid? Eu não tenho medo de nada. O senhor não tem medo de morrer? Eu falei, não, a morte para mim é uma benção. Homem que não é crente. Eu não sei quanto tempo que eu não tomo comprimido, eu não tenho pressão alta, tenho pressão baixa, porque tem uns que não tem alta, mas tem baixa. Eu não tenho diabetes, não tenho nada, pastor. E nesse dia, ele estava tomando uma cerveja. Eu tomo aqui minha cervejinha, depois eu vou para casa, com o meu carrinho. Agora eles não estão querendo mais me dar carteira de habilitação, porque eu não uso óculos. Tem 90 anos e não usa óculos. Às vezes a gente pensa que só abençoado é nós. Só abençoado é nós. Mas eu vou fazer um óculos só para tirar a carteira de habilitação, porque eu não estou precisando de óculos. E eu não tenho medo de morrer, eu não tenho de reclamar. Eu já vivi demais, tenho 90 anos. E eu fico admirado com ele, que ele, quando vai tomar sauna, tem 3 degraus, ele fica lá em cima, no último degrau, 90 anos. E todo mundo sai, vai tomar um banho, e ele fica lá, conversando. Se deixar, ele conversa. E outro dia eu vim embora pensando nesse Senhor. Falei, Deus é bom demais. E a gente fica reclamando da vida, e diz que conhece a Deus, e diz que serve a Deus, e a Bíblia tem uma promessa de fartar de bens a nossa velhice, bens em todos os aspectos, bens de saúde, bens de uma vida boa, bens de graça, bens de misericórdia, bem de estar com o seu povo, bens de disposição para vir à casa de Deus. E nós temos aqui vários exemplos de irmãos que já passaram dos 60, mas estão aqui direto, irmão, com chuva, com sol, com problema, com dor, com isso, com aquilo. Estão aqui na casa de Deus, não tem motivo para reclamar. Porque é aqui que nós aprendemos a ser gratos ao Senhor. Porque às vezes normalmente a gente vive uma vida de petição. Nós somos tão complicados que até em culto de ação de graça a gente pede. E o texto, o salmista diz assim: Deus renova, Deus farta de bens a sua velhice. E a segunda parte do texto é uma analogia
da renovação dessa velhice como a da águia. Versículo 6. O texto diz, coloca aí, meu filho, 6. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Para uma mente judaica, Davi está falando aqui dos atos da bondade de Deus para Israel. Mas você e eu, a igreja, pode aplicar esse mesmo texto à sua existência desde quando ela foi fundada por Jesus, que disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre essa pedra eu vou fundar minha igreja, e as portas do inferno vão prevalecer contra ela. Desse dia para cá, quando a igreja, vamos dizer, começou o seu trabalho de testemunho, de boas novas, nós temos presenciado o cumprimento integral deste versículo. O Senhor faz justiça. Quantos, se fosse que dar oportunidade para você, eu acredito que cada um aqui teria um testemunho sobre a justiça de Deus sobre a sua vida. Porque em algum tempo, você como filho de Deus, você como igreja de Deus, você foi injustiçado. E parece que Deus estava distante, cuidando de negócios mais importantes. Mas Deus nunca descuidou dos seus filhos. Deus nunca descuidou da sua igreja. Deus nunca descuidou de Israel, que é o seu povo juntamente com a sua igreja. Então o que diz? Davi agora fala dos atos da bondade de Deus para com Israel e apresenta na forma de símile entre pai e filho, na qual há um amor forte e puro. Esses versículos falam sobre, esse versículo de justiça, falam sobre a remoção do pecado, que causa sofrimento, mas deixa de fora a menção dos sacrifícios rituais, quando ainda não haviam sacrifícios rituais. E é fácil a gente entender isso, antes de Deus estabelecer os sacrifícios rituais, antes de Deus estabelecer as normas de tabernáculos. Quantas vezes o povo se voltou contra Deus, mas Deus, como um adolescente apaixonado, desceu para habitar, tabernacular com este povo pelas regiões quentes do deserto, e às vezes o povo formava um bezerro feio demais, que nem aparência de bezerro tinha, e dizia: esses aí são seus deuses, Israel. Imagina se você é Deus, se você está no lugar de Deus, levando esse povo junto, de dia, de noite, com a sua presença ali. E isso é tão verdade, que um dia Deus, acho que para testar Moisés, falou: Moisés, fala o seguinte, eu não vou mais, que esse povo eu estou... Mas Deus é um pai apaixonado, o seu amor é puro para com o seu povo. E o texto de Davi lembrando disso, porque todos Deus sabe da história do seu povo, das dificuldades, das adversidades, das derrotas, das vitórias, dos atos poderosos de Deus. Ninguém esquece. Isso aqui é coisa ocidental, esquecer é coisa do ocidente. A gente ouve uma mensagem hoje e daqui a amanhã já... O que foi mesmo que o pastor falou? Mas lá não funciona assim. E ele está trazendo aqui: Deus faz justiça, o Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos.
também observamos aqui a essência espiritual do perdão, o seu benefício ao indivíduo e à comunidade, por um pacto que o Senhor vinha mantendo aos frágeis pecadores. Deus disse: Moisés, vai e tira o meu povo de lá. Você já viu alguma vez Deus mencionar quando os filhos de Jacó mataram os cidadãos de Siquém traiçoeiramente, por causa que eles tinham feito mal à sua irmã Diná? É Diná? Isso é um texto que me chama a atenção, de ver a justiça e o juízo de Deus. Jacó disse assim: vocês, que vocês fizeram comigo, agora nós seremos dizimados, nós seremos destruídos, porque os povos vão se reunir, nós somos pouca gente. Diz que entrou no Egito 70 pessoas, contando com homens e mulheres e crianças. E agora essa tribo se tornou odiosa perante os seus vizinhos. E sabe o que a Bíblia diz? Jacó pegou as suas coisas e foi saindo com os seus filhos, foi saindo com o seu povo. E quando chegou no carvalho de Siquém, ele chama as suas mulheres, que algumas eram idólatras, e diz assim: agora vocês pegam os seus deuses e vocês deixam aqui, vocês quebram ele aqui, vocês enterram ele aqui. E a Bíblia diz que quando aconteceu isso, o terror de Deus acompanhou Jacó por onde quer que ele fosse. Justiça de Deus, juízo de Deus. O povo chegou no Egito, sofreu. Parece que Deus tinha esquecido. Acontece isso muito aqui, muito conosco. A gente passa por alguns perrengues da vida que fala assim: nossa, Deus esqueceu. E o nosso julgamento é esse: está sofrendo porque Deus esqueceu dele, está sofrendo porque pecou, está sofrendo por isso, está sofrendo por aquilo. Mas Deus não deixa nenhum dos seus filhos, irmão, nenhum dos seus filhos sem lhes fazer justiça. Deus não deixa nenhum dos seus filhos sem lhes fazer justiça, ainda que sejam frágeis pecadores. Por isso Davi diz: o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. O Senhor administrava gentilmente a sua justiça quando tratava com os seus. O amor de Deus, o seu amor, dirigia e controlava a sua justiça. Eu estou dizendo que o amor de Deus, ele é muito, 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 muito maior do que a sua justiça. Vocês lembram o que Deus disse para Moisés? Ô Moisés, esse povo já me tentou 10 vezes. Para a gente achar que nós não somos tão perfeitos assim. Falhamos muitas vezes, mas Deus nunca desistiu de nós. É tanto que nós estamos aqui dizendo: bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja Deus. Quando a gente achava que tudo estava perdido, Deus estava lá. Quando a gente achava que estava sendo injustiçado, Deus está lá. E não se considere um Zé Ninguém, não se considere uma mosca, não se considere, não, você é um filho de Deus e não aceite menos do que isso. No momento certo, Deus virá com a sua justiça. Como aconteceu com os egípcios. Deus castigou os egípcios e vindicou Israel. Deus
castigou todos quantos foram com a igreja no passado, nos 3 primeiros séculos. E a igreja permanece firme e forte até o dia de hoje. Aliás, hoje mais forte do que nunca. Se você achar que a igreja não está forte, você está enganado, porque a igreja está mais forte hoje do que ontem, com todas as dificuldades pelas quais ela passa, por causa da sua justiça, por causa do seu julgamento. Versículo 7, você vai dar, eu vou ser rápido, com o versículo 7. Diz assim: o Senhor manifestou os seus caminhos a Moisés, e os seus feitos aos filhos de Israel. O que é que isso significa na mente do salmista? Fala da relação de Deus com Moisés, no trato com os egípcios e na condução do povo rumo a Canaã. O Senhor mesmo disse para Miriam e Arão, quando eles criticaram seu irmão, e naquela ocasião eles não estavam criticando seu irmão, estavam criticando o porta-voz de Deus, a voz de Deus. Ele mesmo disse: você vai ser Deus e Arão seu profeta. O Senhor ditava, o Senhor mostrava cada ato antes dele acontecer para Moisés. Fora Jesus, que não entra nessas comparações, porque ele é o próprio Deus, nenhum outro homem teve tanta revelação dos caminhos de Deus para fazer a sua obra, porque Deus se revelava para Moisés enquanto ele estava fazendo a sua obra. Por isso que Davi, lembrando dos livros da Torá, principalmente Êxodo, Números, Levíticos, Deuteronômio, Davi lembrando de todos os feitos de Deus, todo o relacionamento de Deus, ele diz, ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os caminhos pelas quais ele queria que o povo andasse. E assim como foi com Moisés, Deus manifesta os seus caminhos à sua igreja hoje, ao seu povo hoje, às suas lideranças hoje. E eu estou dizendo, tem liderança e tem liderança. E não pense que todo pastor é um líder de Deus. E eu não falo pelos outros, eu falo por mim. Então hoje é a mesma coisa. Quantas vezes nós já presenciamos, alguém precisava de uma palavra, e sem falar com ninguém, sem mencionar com o irmão do lado, veio para a casa de Deus, e aqui e em outros lugares, receberam a orientação que precisava, porque Deus manifestou os seus caminhos ao seu profeta, e ele ministrou sobre a sua vida, e você não tomou a decisão errada, não foi para o lado errado. E o salmista está lembrando disso. Deus se relacionava diretamente com Moisés, como ele disse para Miriam e Arão: quando tem um profeta, eu falo com ele por sonho, eu falo com ele por visão, mas com Moisés não é assim. Com Moisés eu falo com ele cara a cara, sobre assuntos comuns, briga de vizinhos. Às vezes levava os casos para Moisés, o cara, estou falando um cara, mas eu não conheci ele não. O cara foi catar lenha no sábado, não sei se os irmãos lembram desse texto, foi catar lenha no sábado, Deus já tinha dado a ordem do sábado,
e não sabia o que fazer com o homem. Aí Moisés falou: prende o homem que eu vou falar com Deus. Ó, Senhor, aconteceu isso aí, não está escrito no texto, como é que eu faço? Tira ele fora do arraial e manda apedrejar. A partir dali aquilo virou lei. Coisa simples, não era simples? Que Moisés mesmo podia decidir. Mas não, o povo de Deus, o povo que Moisés dirigia, não era o povo de Moisés, era o povo de Deus. Embora Deus disse uma vez: leva o teu povo para Canaã. Moisés falou: não, esse negócio não é meu não, isso aí é do Senhor, o Senhor que tirou, o Senhor que vai levar. Que chegou os escritores chegaram a dizer, acho que Isaías chega a dizer que Deus levou os seus filhos sob as suas asas, como a águia leva os seus filhotes. Porque chega tempo da nossa vida, e esse é um benefício de Deus. Isso fala da relação de Deus conosco, nas coisas simples da nossa vida, porque a gente acha que só deve procurar Deus, que Deus só nos vai dar ouvido, só nos vai dar atenção nas coisas mais complicadas. Experimenta falar com Ele de coisinhas simples, coisinhas básicas, coisinhas comuns. Porque quanto mais relacionamento você tiver com Ele, mais você vai receber dele a sua orientação, mais Ele vai manifestar os seus caminhos. É assim que vai funcionar. É assim que funcionou com Moisés. É assim que funcionou com Israel. Você sabe quantas vezes tem a expressão filhos, os filhos de Israel, como com relação, fazendo uma analogia como filhos de Deus? Essa expressão ela ocorre mais de 600 vezes no Antigo Testamento, só para destacar a relação entre pai e filho. Deus chamou Israel de filho. Coloca aí, Êxodo 4, 22 e 23. Para a gente terminar. Êxodo 4, 22 e 23. Diga a Faraó, vai lá Moisés, fala para Faraó, assim diz o Senhor, Israel é o quê? Meu e meu primogênito. Sabe o que João escreve sobre nós? João, se eu não me engano, é no primeiro capítulo. João fala que agora nós somos filhos de Deus. Que Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Essa é a mesma relação que Deus tinha com Israel. Agora Ele a tem conosco, que somos seus filhos e sua igreja. Deus tem todos os motivos para não tirar os olhos de nós, porque somos seus filhos. Deus não nos deixa largados e pelados, que nem tem aquela série da TV. Ele está conosco. Deus está conosco. Ei, vou repetir para você ouvir aí. Deus está conosco. Se alguém falar para você que você é um João Ninguém, que você não é nada, você diz: você bate no peito assim, ó, com a mão direita. Eu sou filho de Deus. Isso é o que nos diferencia dos outros. Filhos de Deus. Esse é o sétimo. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Nós vamos continuar. O Senhor na próxima semana. O Senhor é misericordioso e compassivo. Porque essa declaração é tão importante, está retratada aqui como um benefício de Deus, que a nossa alma não pode esquecer. Deus
misericordioso e compassivo. Deus misericordioso e compassivo. Mas só vamos falar disso a semana que vem, se Deus nos permitir. Você pode receber essa palavra? Muito bem. Vamos colocar de pé. E vamos agradecer o Senhor por esse dia. Estaremos orando pelo pastor Zé Carlos e a Verinha, que vão estar viajando. Amanhã cedo vão debaixo da bênção e da proteção de Deus. Vamos orar com o pastor Jair. Pai, Senhor, irmãos, vamos falar com Deus. Pai, Filho e Espírito, Senhor, grato a Ti por mais esta magnífica e rica oportunidade que nos fora concedida nesta noite, para juntos aqui estarmos a aprendermos da Tua Palavra. Deus, eu louvo por essa palavra, Deus, que vem trazer um aprendizado para as nossas vidas, que nós venhamos ter a graça do Espírito Santo sobre nós, para nós colocarmos ela em prática. Deus, eu louvo pela vida de cada um irmão, cada irmã aqui presente. Continue, ó Deus, nos abençoando no decorrer dessa semana, no decorrer desse mês, que esse ano, ó Deus, possa ser um ano próspero para as nossas vidas, ó Deus, como Tu nos abençoaste no ano que terminou. Deus, eu quero crer e já estou crendo, ó Deus, que o Senhor proporcionou nesse dia uma bênção especial para cada um dos Teus filhos. Abra as portas que estão fechadas, em quaisquer áreas de nossas vidas, na área sentimental, na emocional, espiritual, material, ó Deus, na área financeira, na área da saúde. Deus, que a Tua bênção seja de maneira tal sobre as nossas vidas, para que possamos prosseguir exaltando e bendizendo o Teu nome santo. Assim eu falo contigo, não só hoje, mas por todo sempre. Amém e amém, Jesus. Antes de estender a sua mão, levante a sua mão aí. Levante a sua mão. Nós estamos começando o ano agora. Hoje é o 5º dia do ano. E eu estou ministrando sobre a sua vida a bênção de Deus em forma de saúde, de prosperidade, de proteção, com ou sem pandemia, com ou sem adversidade. Deus está com você. O amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja com seu povo e com ele permaneça, desde agora e para sempre. Todos digam, amém. Terminado em nome de Jesus.